Oi pessoal, eu me chamo Caroline Aguiar e hoje eu vim falar para vocês sobre anatomia patológica. Primeiro nós vamos entender o conceito do que é uma adaptação celular. Antes de entender o que é uma adaptação celular, você precisa saber que a nossa célula ela vive em homeostase. O que é homeostase? Homeostase nada mais é do que o equilíbrio da célula. E essa célula, ela sai do equilíbrio dela quando ela sofre algum estresse, tá? E esse estresse aí pode ser por estresses físicos, pode ser químicos, podem ser biológicos, entre outros. É a resposta da célula ao estresse. E quem que vai ocasionar esse estresse? Justamente eles, tá? Então fiquem bem atentos a essa informação. Nós temos alguns tipos de adaptação celular. Vou especificar aqui os 4 tipos de adaptação. Tipos de adaptação celular. Nós temos aqui a hipertrofia, nós temos a hiperplasia, nós temos a atrofia e nós temos a metaplasia. Vamos primeiro entender o que seria a nossa hipertrofia. A hipertrofia nada mais é do que o aumento do tamanho da célula. Então, quando a minha célula sofre um aumento de tamanho, ela está fazendo uma hipertrofia, tá? E para nós entendermos melhor, eu vou estar dando um exemplo aí de hipertrofia fisiológica e patológica, tá? E como exemplo de hipertrofia fisiológica, nós temos aí o músculo cardíaco de um atleta. Além do músculo cardíaco de um atleta, a gente pode estar falando também do músculo estriado esquelético de um fisiculturista. Agora, um exemplo patológico seria aí a hipertensão. Mas como assim, Carol, a hipertensão? Isso mesmo, o que acontece? Quando o coração do hipertenso, ele faz muita força para bombear esse sangue para o resto do corpo, ele faz pressões muito fortes. E essas pressões fazem com que o músculo ali, ele sofra uma hipertrofia. Ele aumente o tamanho ali das células. Agora vamos falar aí sobre hiperplasia. O que acontece na hiperplasia? Na hiperplasia, a gente aumenta aí o número de células. Aumenta o número de células. E como exemplo aí nós temos a glândula mamária durante a gestação. Ou seja, quando essas glândulas elas estão ali se maturando, se modificando, ocorre um aumento do número de células e isso reflete o que é a hiperplasia. E como exemplo patológico aí nós temos também a hiperplasia prostática, que daí já é o crescimento anormal lá das células da próstata. Então vamos entender aí sobre a atrofia. A atrofia ela seria a diminuição do tamanho e do número de células. Ou seja, a célula ela vai reduzir de tamanho e também o número de células vão ser diminuídos. Quando que acontece isso, Carol? De forma fisiológica e também de forma patológica, mas de forma fisiológica acontece durante o miométrio posterior ao parto, tá? Miométrio. Só para exemplificar para vocês melhor, lembrem-se que quando a mulher ela está gestante e durante a gestação ocorre uma hipertrofia. Por que ocorre uma hipertrofia? Porque ocorre um aumento do tamanho do número das células desse útero. Porém, quando a mulher teve o bebê e esse seria após o parto, acontece uma atrofia, porque aí tem uma redução do tamanho e também do número de células, tá? E aí nós temos também exemplos patológicos, que seria aí a fratura óssea, tá? Por que a fratura óssea? Vamos dar um exemplo bem fácil aqui e bem simples. Quando uma pessoa sofre algum tipo de fratura, que tem que imobilizar aquele membro, colocar um gesso, essa pessoa, após tirar o gesso, a gente percebe que existe diferença dos membros. Por exemplo, se for das pernas, uma perna fica mais grossinha, que é a perna que está sem o gesso, e a perna que estava com gesso, ela fica reduzida, diminuída, o tamanho desse músculo. O que aconteceu ali? Aconteceu uma atrofia muscular. Então, esse seria um exemplo de atrofia patológica. E nós temos aí também, gente, a metaplasia. A metaplasia nada mais é do que a mudança do tipo de célula. Carol, como assim mudança do tipo de célula? Vamos tentar compreender exemplificando, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma patologia chamada esôfago de Guillain-Barré. No esôfago de Guillain-Barré, vou tentar desenhar um pouquinho aqui, mais ou menos assim. Vamos imaginar que aqui é o nosso estômago, tá? E aqui é o nosso esôfago. Quando, na patologia de Guillain-Barré, existe uma produção muito grande de suco gástrico aqui. E esse suco gástrico, ele fica causando refluxos esofágicos. E esse refluxo é como se fosse retorno aqui desse suco gástrico pelo esôfago. O nosso esôfago, a parede dele, ela não é apropriada para receber suco gástrico. Então, esse suco acaba lesionando aqui a parede desse esôfago, causando lesões
e modificando, como eu falei para vocês, o nosso corpo, ele quer o quê? Se adaptar, né? Porque ele está sofrendo estresse, então ele se adapta para não ter lesões. Quando ele se adapta aqui, ele muda o tipo de tecido que ele tinha aqui, ele altera para um tipo de tecido que suporte esse suco gástrico aqui, para que não ocorra lesão nessa parede. Entendeu? Então, essa mudança do tipo de tecido, ela é conhecida como metaplásia. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de metaplásia fisiológica. A metaplásia fisiológica, nós temos aí a cérvix da mulher idosa. Já como exemplo patológico, nós temos aí tanto a síndrome de Guillain-Barré, como eu exemplifiquei para vocês aqui, como também o epitélio bronquial de um fumante. O fumante, a partir do momento que ele está fumando ali, ele está colocando substância para dentro do pulmão dele, e tendo contato com os brônquios, o nosso corpo não foi feito para receber essas substâncias. Sendo assim, ele está sofrendo um estresse. A partir desse momento, como defesa, ele altera o tipo de tecido que tem ali para poder se adaptar ao que está lesionando ele, ao que está causando esse estresse. Né? E essa seria a metaplásia patológica. Agora que você já entendeu os tipos de adaptação celular, a gente precisa entender que a célula ela pode não conseguir se adaptar. E quando a minha célula não consegue se adaptar, ela sofre uma lesão. E nós temos dois tipos de lesão. Nós temos a lesão reversível e a lesão irreversível. Na lesão reversível, ela vai ser leve e transitória. Vou tentar exemplificar um pouquinho o que acontece aqui. Na lesão reversível, é como se fosse o edema. A gente conhece como tumefação túbea. Na tumefação túbea, ocorre uma incapacidade das bombas de íons, que elas não conseguem manter a homeostase iônica e nem a hídrica da célula. E isso, quando afeta muitas células, ocorre uma certa palidez lá do órgão. Nós também temos a lesão reversível, chamada de câmbios de graças. Nas lesões reversíveis de câmbio de graça, elas vão se manifestar em aspectos de vacúolas lipídicas, bem pequenas, e também pode ocorrer de ter alguns grandes. E essas vacúolas vão estar lá no citoplasma. E elas vão se encontrar principalmente nas células que participam de algum metabolismo, como células do pâncreas, células do fígado, algum metabolismo de ácidos graxos. E nós temos também as lesões irreversíveis, que são conhecidas como graves e progressivas. E essas lesões, nós temos dois tipos, que é a necrose e a apoptose. Na necrose, a gente conhece a necrose como morte celular não programada. Já a apoptose, nós conhecemos ela como morte celular programada. Porém, a gente precisa entender que na necrose acontecem situações, tanto no citoplasma quanto no núcleo. E a gente vai tentar entender um pouquinho aqui essa situação, tá? Aqui no citoplasma e aqui no núcleo. No citoplasma, vai acontecer aí um aumento do tamanho, tá? No citoplasma, vai acontecer um aumento do tamanho. E também vai acontecer aí um aumento da eosinofilia. E também é importante lembrar que, além do aumento do tamanho, o aumento da eosinofilia, acontece aí um acúmulo de substâncias. Carol, que substâncias seriam essas? A gente pode estar dando exemplo aqui do sódio, do cálcio, H2O. Ou seja, muitas substâncias vão estar ali nessa célula, tá? É importante a gente também lembrar que acontecem algumas alterações ali no núcleo. E esse núcleo, ele vai ter aí 3 tipos de nomezinho que a gente precisa saber e precisa saber o que acontece neles, tá bom? Nós temos aí a cariólise, nós temos a picnólise e nós temos a cariorexis. Na nossa cariólise, vai haver aí uma diminuição da basofilia e um aumento no tamanho. Eu imagino aí como se fosse um balão. Quando a gente enche um balão, ele reduz a cor dele, ele diminui aquela intensidade de cor, né? Assim como na cariólise diminui a basofilia e aumenta de tamanho, assim como no balão, se for para exemplificar melhor. Já na picnólise, ocorre um aumento da basofilia, já é o contrário, e uma diminuição de tamanho. Ou seja, se eu diminuo esse balão, se eu retiro mais o ar desse balão, ele vai ficar com a cor mais forte, ou seja, um aumento da basofilia. E ele vai reduzir de tamanho. Já a cariorexia, ela nada mais é do que os fragmentos deste núcleo, tá? Esse núcleo vai estar todo fragmentado.
Já na nossa apoptose, nós vamos ter aí, como eu falei para vocês antes, uma morte celular programada, onde nós vamos ter uma diminuição de tamanho. E também nós vamos ter aí corpos apoptóticos. E agora eu vou falar para vocês sobre os tipos de necroses. Nós temos aí as mais comuns, as mais faladas, 5 tipos de necrose, tá? Que são a coagulativa, nós temos a liquefativa ou liquefativa, nós temos a caseosa, nós temos a graxas e nós temos a fibrinosa. Vamos tentar entender cada uma delas de um jeito bem simples. Quando nós falamos de necrose coagulativa, a gente tem que lembrar logo de isquemia, porque ocorre uma isquemia ali para que ocorra esse tipo de necrose. E essa necrose, ela é bastante característica dela, que ela respeita a arquitetura desse órgão, tá? Por exemplo, se está tendo uma necrose coagulativa ali no rim, essa necrose vai ser naquela localidade e vai ter uma delimitação dessa necrose, vai ser respeitada a arquitetura, tá? Nós temos também a necrose liquefativa. Na necrose liquefativa, ela ocorre bastante em infecções bacterianas. E qual seria aí uma característica desse tipo de necrose? Nesse tipo de necrose, ao contrário da necrose coagulativa, não vai respeitar a arquitetura. E um órgão muito comum para que ocorra a necrose liquefativa, e que toda vez que a gente falar desse órgão, a gente vai estar falando de necrose liquefativa, é do cérebro, ou do sistema nervoso central. Quando nós falarmos sobre isso, sempre vai ser necrose liquefativa, tá? Pode sim dar esse tipo de necrose em outros órgãos, mas sempre que a gente for falar em necrose liquefativa, é sempre bom a gente estar lembrando aí do cérebro, do sistema nervoso central, tá bom? E nós temos aí a necrose caseosa. Na necrose caseosa, é importante a gente lembrar que ela vai estar relacionada com a tuberculose. E qual que é a característica aí dessa necrose caseosa? Os livros descrevem ela como queijo, tá? Característica de queijo. Então, é importante a gente lembrar que quando houver necrose caseosa, sempre relacionar com tuberculose e com característica de queijo. E nós temos também aí a necrose grassa. A necrose grassa, ela vai estar muito relacionada aí com órgãos que fazem metabolismo de ácidos graxos. Então, nós temos, por exemplo, aqui, que nós podemos relacionar com uma pancreatite aguda. E uma característica desse tipo de necrose vai ser sabão, aspecto de sabão. Nós temos também a necrose fibrinosa, que a necrose fibrinosa ela vai estar relacionada com enfermidades autoimunes, tá? E a característica dela aí vai ser em forma de cebola. É importante a gente ficar atento às características, porque é o que vai definir qual que é o tipo de necrose que a gente vai estar falando, tá bom? Agora eu vou estar falando para vocês aqui uma coisa que eu achei bem importante a gente saber diferenciar a necrose da apoptose, tá? Então vamos colocar aqui as diferenças de necrose e apoptose. A diferença de necrose para apoptose é que a necrose ela vai ser uma morte não programada, enquanto a apoptose vai ser uma morte programada. Na necrose, nós vamos ter aí um aumento da permeabilidade, enquanto na apoptose não tem aumento da permeabilidade. Na necrose, nós vamos ter aí inflamação. Na apoptose, nós não vamos ter inflamação. Na necrose, quem vai participar vai ser as enzimas lisossomais. Enquanto na apoptose, quem vai participar são as enzimas citolíticas. Na necrose, as causas vão ser sempre patológicas. Enquanto na apoptose, pode ser tanto fisiológica como patológica. E agora, nós vamos falar sobre os acúmulos celulares. Os acúmulos celulares são a forma como a célula responde a fatores genéticos, fatores mutagênicos, fatores hereditários, ou seja, como a célula responde a alguns fatores que causam acúmulos, tá? Ou seja, é como a célula responde a esses fatores, causando acúmulos. E esses acúmulos, eles vão se classificar de acordo com a substância que se acumula. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de algumas substâncias que são acumuladas, como, por exemplo, os lípidos. Nos lípidos, nós temos alguns exemplos aqui, como a aterosclerose. O que são a aterosclerose? A aterosclerose nada mais é do que o acúmulo de gordura ali no vaso sanguíneo, na artéria. Nós temos também a esteatose. A esteatose também vem ser um acúmulo de gordura, só que dessa vez no fígado. E nós temos os xantomas.
Os xantomas são acúmulos também, só que dessa vez na derme. E ele vai estar ali entre a camada reticular e a papilar. Nós temos também acúmulos proteicos. Os nossos acúmulos proteicos, nós temos aí exemplos aqui de 3 tipos. Nós temos acúmulo proteico hialino. Nós temos o acúmulo fibrinoide. E nós temos acúmulo chamado amiloide. Nós temos também aí os nossos carboidratos. Quando ocorre acúmulo de carboidratos, eles vão se acumular em forma de mucopolissacáridos. E nós temos também os acúmulos de pigmentos. Os nossos pigmentos, eles podem se acumular de forma endógena, como de forma exógena. A forma endógena é aquilo que o nosso corpo produz. São pigmentos derivados, por exemplo, do sangue. Nós temos exemplo aí, a bilirrubina. Nós temos exemplo como exógena, o beta-caroteno, o caroteno. Nós temos aí a tinta de fazer tatuagem. Então, nós temos inúmeros tipos de pigmentos que podem ser de forma exógena, ou seja, aquilo que vem de fora do corpo para o nosso corpo em forma de pigmentos. Vou colocar aqui caroteno. E nós vamos falar ainda sobre inflamação. O que é essa inflamação? A inflamação, ela é uma resposta protetora do organismo, com a intenção de eliminar aquilo que está causando dano à minha célula. Então, essa resposta protetora tem o intuito de eliminar aquilo que causa dano à nossa célula, tá? Nós temos 2 tipos de componentes aí importantes para uma inflamação, que é uma reação vascular e uma reação ou resposta celular. As duas, elas vão ser mediadoras para que ocorra essa inflamação. Nós vamos ter alguns sinais característicos de uma inflamação. Quais são esses sinais? São sinais que vão aparecer ali no nosso corpo que vão identificar que está havendo uma inflamação. Como, por exemplo, calor, rubor, dor, edema e perda da função. Ou seja, essas são as características de uma inflamação. Nós temos 2 tipos de inflamação. Nós temos a inflamação aguda e nós temos a inflamação crônica. Na inflamação aguda, vai ser caracterizado aí por minutos ou dias. Enquanto na inflamação crônica, ela é caracterizada por semanas, meses e até mesmo anos. Na inflamação aguda, a gente percebe que ela é uma resposta rápida e que nós vamos ter aí os leucócitos atuando nessa inflamação. Leucócitos e proteínas. Já na inflamação crônica, nós vamos ter aí uma duração prolongada. Então, essas são as principais diferenças entre inflamação aguda e inflamação crônica. E lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos aí 2 tipos aí de coisas que aconteciam na inflamação, que é a reação vascular e a reação celular. Vamos tentar entender um pouquinho como que ocorre a reação vascular. Na reação vascular, vai ocorrer vasodilatação. Ou seja, vai vasodilatar essa estrutura, esse vaso, e vai acontecer o quê? Aumentar a permeabilidade. Já na resposta celular, nós vamos ter aí migração de leucócitos ou neutrófilos. Então, é importante a gente entender esses 2 tipos de acontecimento, né? Um acontecimento que ocorre na reação vascular, que é essa vasodilatação, e com a vasodilatação, um aumento dessa permeabilidade. E nós temos aí alguns tipos de infiltrados celulares. Ou seja, vamos entender onde cada célula vai agir, como que vai agir, tá? Nós temos os nossos leucócitos. Os nossos leucócitos polimorfonucleares, eles vão agir principalmente quando a gente estiver falando de bactérias. Lembrando que ele é o primeiro agente de defesa que vai chegar no foco inflamatório. Nosso primeiro anticorpo a chegar ao local de inflamação. Nós temos aí também os macrófagos. Os nossos macrófagos, eles vão estar presentes tanto na inflamação aguda como na inflamação crônica. E eles aparecem principalmente quando nós temos aí presença de bactérias e vírus. Também nós temos os nossos eosinófilos. Os nossos eosinófilos, eles vão aparecer quando houver hipersensibilidade
Ou seja, quando houver talvez uma reação alérgica, né? E também por infecções por protozoários, os eumintos. Os eumintos. Nós temos os nossos linfócitos. Os nossos linfócitos, eles vão participar mais quando for a fase tardia. Eles são mais presentes em situações virais e em enfermidades autoimunes. Quando ocorre uma inflamação, que ocorre a permeabilidade vascular, a fuga desse líquido, desse vaso sanguíneo, para outro lugar, ela tem dois tipos de nome. Nós temos aí o transudado e nós temos o exudado. No transudado, a gente se considera aquele líquido que é pobre em proteínas. Já no exudado, vai ser aquele líquido rico em proteínas. Então, já fiquem ligados aí no que acontece no transudado e no que acontece no exudado, porque sempre cai nas provas, tá? Então, transudado, o líquido vai ser pobre em proteína. Pode ser usada a palavra aqui também, escasso de proteínas, tá? E no exudado, líquidos ricos em proteínas. Então, para finalizar, nós vamos falar sobre os padrões morfológicos da inflamação aguda. Nós temos aí, na inflamação aguda, o padrão morfológico seroso. Então, quando que vai ser seroso? Seroso vai ser quando houver grande quantidade de água e pouca proteína. E se nós fizermos aí algum tipo de cultura, nós vamos ver que vai ser negativo. Nós vamos ter também a fibrinosa. Na fibrinosa, o padrão morfológico dela vai ser grande quantidade de água e muita proteína. Se fizermos uma cultura, será negativa. Já na purulenta, nós vamos ter aí também uma grande quantidade de água, porém nós também vamos ter proteínas e células bacterianas. E se nós fizermos uma cultura, vai ser positivo. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Até o próximo vídeo. Tchau!